Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Relógio Sem Fronteiras. Eu sou o Trevor e hoje vou responder uma pergunta que nos fazemos com frequência, mas que merece uma atenção devido à complexidade da resposta. Como a tradição relojoeira começou na Suíça? Por que a Suíça é considerada o berço da relojoaria? Qual a história e os fatores que levaram ao desenvolvimento desse setor em um país tão pequeno? Mas antes, pessoal, se você gosta do canal, curte os nossos conteúdos, por favor, se inscreve, já deixa seu like, considere aí ser um membro orologista que vai ajudar muito na divulgação dos conceitos e valores da orologia. Bem, a história da relojoaria suíça começa muito antes de um ponteiro sequer marcar um segundo em um mostrador, mas começa em um continente dividido por conflitos religiosos. Em 1536, João Calvino estabeleceu em Genebra uma forma rigorosa de protestantismo que viria a redefinir a moral e a própria vida social da cidade. A doutrina calvinista condenava demonstrações ostensivas de riqueza. Então, joias, antes um símbolo de prestígio social entre os mais afluentes da sociedade, passaram a ser vistas como sinais de vaidade e pecado. Para os ouvires e joalheiros de Genebra, esse novo cenário representou uma ameaça existencial. Mas essa diversidade, como tantas outras em incontáveis exemplos na história humana, deu origem à invenção. Privados de seu ofício tradicional, esses artesãos redirecionaram seu talento para algo mais prático e moralmente aceitável: a criação de instrumentos para medir o tempo. Assim, as primeiras sementes da tradição relojoeira de Genebra foram plantadas, não pelo luxo, mas por necessidade e convicção religiosa. Ao mesmo tempo, Genebra tornava-se um abrigo para os huguenotes, protestantes franceses que fugiam da perseguição após o massacre da Noite de São Bartolomeu e de outras ondas de violência na França católica. Entre esses refugiados vinham mestres artesãos, relojoeiros e fabricantes de ferramentas, carregando consigo séculos de conhecimento em trabalhos de precisão. Os dogmas calvinistas, com sua ênfase na disciplina, na austeridade e no valor moral do trabalho, encontraram terreno fértil no espírito prático e meticuloso do povo suíço. A rejeição à ostentação e ao luxo, características tão condenadas por João Calvino, forçou os antigos ouvires de Genebra a buscar uma nova aplicação para sua habilidade artesanal. Nesse contexto, a relojoaria surgiu como uma solução perfeita. Um ofício que exigia precisão, paciência e dedicação, mas que ao mesmo tempo atendia a uma necessidade funcional e moralmente aceitável. Assim, a ética calvinista, ao invés de sufocar a criatividade, canalizou o talento desses artesãos para uma produção orientada pela ordem, pela exatidão e pelo propósito prático. Foi dessa convergência entre fé e trabalho que Genebra se tornou no solo fértil onde germinaram as primeiras sementes da indústria relojoeira suíça. Ao final do século XVII, a Genebra já era conhecida por produzir relógios e instrumentos de medição de alta qualidade. No entanto, o tamanho limitado da cidade não comportava a crescente demanda por mão de obra e espaço produtivo. Então, aos poucos, a tradição relojoeira migrou rumo ao norte, espalhando-se pelos vales e pelas aldeias remotas das montanhas do Jura. E foi ali que a indústria relojoeira assumiu uma nova forma, moldada tanto pela necessidade geográfica quanto pela necessidade econômica. A vida nas montanhas do Jura era dura. Os verões eram breves, os solos pouco férteis e a agricultura insuficiente para sustentar famílias inteiras. Durante os longos invernos nevados, os moradores voltavam-se para dentro de suas casas. E foi assim, nas longas noites de invernos inférteis, que as primeiras oficinas surgiram nas cozinhas e nos celeiros dos habitantes dessa região, onde homens e mulheres trabalhavam na fabricação de componentes. Esse sistema descentralizado, conhecido como établissage, tornou-se o coração pulsante da indústria relojoeira suíça. Cada família se especializava em um único componente.
molas, caixas, rodas de balanço, escapamentos, enviando as peças acabadas para os établisseurs, que montavam os relógios completos. Esse modelo fragmentado não enfraqueceu a indústria, ao contrário, tornou-a resiliente, flexível e capaz de crescer. Pequenas inovações floresciam isoladamente para depois serem integradas ao ecossistema produtivo. Era um modelo industrial muito à frente de seu tempo, baseado na especialização e na eficiência, séculos antes do termo cadeia de suprimentos entrar no vocabulário econômico. Um exemplo disso pode ser visto em outro vídeo do canal, onde eu conto a história da Omega. A trajetória dessa grande maison é um verdadeiro exemplo e lição da história da relojoaria suíça. Durante os séculos XVIII e XIX, os relojoeiros suíços deixaram de ser apenas artesãos, tornaram-se engenheiros e inovadores na vanguarda da ciência da medição do tempo. Se tornaram horologistas. Cidades como Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Biel e muitas outras tornaram-se sinônimos de precisão. Os artesãos suíços inventaram novos componentes, miniaturizaram movimentos e desafiaram os limites da exatidão. Nas geladas montanhas do Jura, a relojoaria suíça foi forjada não apenas por talento, mas por resistência, fé e obstinação. Em casas modestas, sem aquecimento adequado, iluminados apenas pela tênue luz de velas, homens, mulheres e crianças desafiavam o rigor do inverno para trabalhar em peças minúsculas, onde um erro de fração de milímetro poderia comprometer toda a obra. As mãos, muitas vezes dormentes pelo frio, moviam-se com uma precisão quase sobre-humana, guiadas por uma ética coletiva que via no trabalho bem feito não apenas um dever, mas uma forma de devoção. Cada relógio montado, cada engrenagem ajustada era visto como uma pequena oferenda de dedicação e esforço a Deus, um modo humilde e concreto de agradecer pelo dom da vida e pelo sustento em tempos tão duros. A escassez de mão de obra não foi um obstáculo, mas estímulo para a formação de uma tradição familiar. O saber passava de pai para filho, de mãe para filha, num ciclo contínuo de aprendizado e aprimoramento. E assim, enquanto o frio castigava os campos, dentro das casas, o calor da fé, da disciplina e do desejo de perfeição forjava, geração após geração, uma herança de precisão que transcendeu o tempo e transformou a Suíça no símbolo maior da relojoaria mundial. Mas a hegemonia suíça logo seria desafiada. No final do século XIX, os fabricantes americanos aplicaram técnicas industriais de produção em massa à relojoaria, fabricando relógios em grande escala e a custos muito mais baixos. O chamado Sistema Americano de Fabricação de Relógios, com peças intercambiáveis e linhas de montagem, representou uma ameaça existencial para a indústria suíça, ainda baseada em pequenos ateliês. Mais uma vez, a Suíça adaptou-se. Algumas regiões abraçaram a mecanização e a produção centralizada, enquanto outras dobraram suas apostas na excelência artesanal e na qualidade, enfatizando a arte e a longevidade dos relógios suíços frente aos concorrentes americanos. Instituições como o Observatório de Neuchâtel passaram a oferecer certificações de cronômetros, reforçando a associação entre relógios suíços e a precisão absoluta. No alvorecer do século XX, a reputação da Suíça estava selada. As palavras Swiss Made já não eram apenas um selo, eram uma promessa de excelência, frutos de século de luta, adaptação e inovação. A relojoaria suíça não apenas moldou o tempo, mas também inspirou o mundo inteiro a buscar sua própria relação com ele. O modelo suíço de precisão, inovação e dedicação serviu de inspiração para outras indústrias e países que desejavam construir suas identidades relojoeiras. Na Alemanha, centros como Glashütte desenvolveram uma tradição que une engenharia rigorosa e design refinado,
Espelhando o exemplo suíço, não apenas moldaram a vida de gerações de famílias alemãs, mas sim de toda uma cidade, de todo um país. Nos Estados Unidos, a produção em massa e a padronização foram impulsionadas pela busca americana por eficiência, mas sempre com um olhar atento à excelência suíça. A Rússia, atraída pela precisão suíça, cultivou sua própria escola de relojoaria para atender a sua vasta demanda imperial. Kintaro Hattori, fundador da Seiko, inspirado pela qualidade e inovação suíças, trouxe para o Japão a paixão pela precisão e o compromisso com a excelência que definiam a relojoaria suíça. Sob sua liderança, a indústria relojoeira japonesa evoluiu, combinando a tradição ocidental com a cultura japonesa de meticulosidade e perfeccionismo. Essa fusão resultou em uma horologia que conquistou o mundo, especialmente com a introdução dos relógios de quartz, que revolucionaram a percepção sobre o tempo e a tecnologia. E mais recentemente, a China, que vem investindo pesadamente para criar uma indústria relojoeira que une tradição e modernidade, inspirada pelos pioneiros suíços. Mas foi na Suíça, nesse pequeno recanto do mundo, que o homem enfim começou a dominar o tempo. Esse mistério que sempre escapou ao seu controle, através do trabalho incansável, da fé inabalável, da dedicação minuciosa e da busca incessante pela ordem e pela precisão. Gerações de artesãos criaram não apenas máquinas, mas verdadeiros legados. Legados que marcaram o compasso da história, que organizaram os ritmos da vida e abriram caminhos para o progresso humano. Ali, entre montanhas frias e vales silenciosos, nasceu um pilar fundamental da evolução: a capacidade de medir o tempo com exatidão, dando ao homem o poder de governar seu destino.